Graça e a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus por todas as coisas, o pastor que tem nos confiado, trazer a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidá-lo a abrir as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. É uma passagem bastante conhecida, mas eu creio que ela vai tocar o teu coração essa noite. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 20. 1 Reis, muito fácil de encontrar, né, meu irmão? É antes de 2 Reis. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, está aqui a Tua santa palavra, Senhor. Que eu diminua, que Tu cresças, meu Pai. Que o Senhor venha abrir cada vez mais o nosso entendimento essa noite, meu Pai. Para que essa palavra entre em nossos corações, que ela faça guarida em nossos corações. E o mais importante, que a gente venha a colocar em prática em nossas vidas. Para que o Teu nome venha a ser glorificado, meu Pai. Desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa passagem, irmãos, ela fala do dia em que o profeta Elias, ele desafiou os profetas de Baal. Uma confusão grande, uma treta grande, como se diz aí. Parecia, irmãos, uma luta muito desigual, porque era um profeta contra 450. Então, aos olhos humanos, era algo muito desigual. Mas quem olhava para aquela situação com os olhos espirituais, aí é que achava desigual. Porque via que ali era um Deus Baal, mas do outro lado era o Deus Jeová. Aí era desigual, porque o Deus Baal é um Deus de pau, que não anda, que não fala, que não escuta, que não faz nada, que não vê. E do outro lado tinha o Deus Jeová, é o Deus verdadeiro, o Deus que fala, que escuta, que responde, que cura, que ressuscita, que restaura, que sabe de todas as coisas e tem todo o poder. Aleluia. É muito desigual, irmão. Mas algo me chamou muita atenção aqui. Foi a pergunta que Elias fez ao povo. Porque ali era o povo de Deus, o povo escolhido. Aí Elias chega para eles e diz ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo de Deus estava em dúvida. O povo de Deus estava em dúvida com a sua crença, a quem servir. Estava cocheando em dois pensamentos. Estava vacilando em dois pensamentos. Eu sou ou eu não sou? Ele é ou não é? É interessante, eles não tinham certeza da fé. E tem algo que eles estavam perdendo ali, irmãos: a convicção.
e falta de convicção tem esfriado muita gente. E o pior que eu enxergo aqui, que não é que Elias estava falando com um grupinho pequeno de pessoas, porque sempre tem, né, uns do contra, sempre tem uns coração duro aí. Não, mas a palavra vai dizer, irmãos, preste atenção, o começo da leitura nossa. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel. Não era um grupinho que estava cocheando, em dúvida, era todos, irmãos. Aí Elias se chegou, desculpe, Elias se chegou a todo o povo. E ele termina: porém o povo nada lhe respondeu. Era todo o povo. Não era, presta atenção nisso, irmãos. Era toda a nação. E ali não era qualquer nação. Era a nação eleita. Ali não era qualquer povo, era o povo escolhido de Deus, um povo que foi liberto, que foi cuidado, que foi protegido, que foi guardado. No deserto Deus estava com ele, na tempestade Deus estava com ele. Meu irmão, Deus sempre estava com aquele povo não tinha motivo para duvidar de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você que está aí em casa nos assistindo, Deus continua trabalhando ao teu favor. Meu irmão, quando o profeta Elias, ele clama a Deus e diz que é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, ele está dizendo que é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus que sempre vai prover em nossas vidas. Ele está dizendo, meu irmão, que é aquele Deus que continua sempre agindo eternamente. Aleluia. As coisas que acontecem na sua vida, meu irmão, não é por acaso, não é coincidência. Eu vou fazer como o diácono Nildo, é cristoincidência na tua vida, meu irmão. Deus, ele está na tua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão ali é assim, irmãos, o que levou o povo a cochear em dois pensamentos? O que aconteceu para que o povo tivesse dúvidas? E é interessante isso, irmão, porque a resposta disso está lá em 1 Reis 16:30. Eu vou ler para os irmãos. Olha o que aconteceu antes. Tudo tem um contexto. E reinou Acabe sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Aí continua, como se fora coisa de somenos, ou seja, como se já não bastasse andar ele nos pecados, em pecados de Jeroboão, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E mais, levantou um altar a Baal. Acabe, ele se casa com Jezabel. E presta atenção, irmãos, porque Acabe já não prestava. Aí vai e casa com Jezabel, que é pior do que ele, uma mulher de outra nação. Jezabel, ela veio de uma nação que cultuava a Baal. E não é que ela ia para os cultos, ela era devota. E é interessante que quando ela casa com Acabe, que ela volta, que ela vai morar em Israel, ela vê que lá é diferente. Porque lá em Tiro, lá em Sidom, lá a glória era para Baal. Tudo era feito para Baal. O culto era para Baal. Os costumes eram para Baal. Aí ela chega em Israel, tudo diferente. Porque lá em Israel, o culto é para Jeová. Os costumes eram do povo de Jeová. A glória era para Jeová. Aí o que ela faz? Ela faz um plano para introduzir a adoração a Baal. E ela faz isso em duas etapas. E a primeira etapa, o primeiro passo que ela faz é matar todos os profetas de Deus. Era o plano dela. Por que, irmão, matar os profetas? Porque aonde não tem profeta, não tem palavra. Presta atenção ao que está escrito lá em Apocalipse 2. Jesus, ele diz assim, ele chama João,
Aí diz: João, escreve aí para o anjo da igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, mas tenho porém contra ti que toleras os ensinos de Jezabel. Ensinos de Jezabel. Ensinos de Jezabel só prospera onde não tem palavra de Deus. Estão querendo calar os profetas do Senhor, meu irmão. Estão querendo colocar de goela abaixo que hoje tudo é normal, que hoje tudo pode, que hoje tudo é permitido, que os tempos são outros, que são tempos modernos. Meu irmão, não escute isso, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus é o mais moderno que tem, porque Ele não vive no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele é eterno. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o Deus continua o mesmo, a porta continua estreita, ainda tem profeta na casa do Senhor, ainda tem EBD, ainda tem escola bíblica dominical e círculo de oração, meu filho. Meu filho, tem uma coisa: a liturgia não mudou da igreja. Então crescei na graça e no conhecimento ao nosso Deus. Estão querendo colocar ensino de Jezabel por aí, meu irmão. Mas na igreja do Senhor tem ensino de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que não anda assistindo as EBDs, amanhã tem círculo de oração. Irmão, busca crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. E o segundo passo: o primeiro foi matar os profetas, porque matando os profetas não tem palavra. Mas o segundo passo: destruíram o altar a Jeová e construíram o altar a Baal. Sem profeta, sem palavra. Sem altar, sem adoração. E sem palavra, preste atenção nisso, irmãos. Sem palavra de Deus e sem adoração ao Deus, nós perdemos comunhão. Aquele povo perderam a comunhão. A dúvida que veio no coração daquele povo foi porque a adoração a Deus acabou. A dúvida que veio no coração daquele povo foi porque eles deixaram de dar glória a Deus. Eles deixaram de gritar aleluia. Eles não ouviam mais a palavra do Senhor. Eles não iam mais para a EBD. Eles não iam mais para o círculo de oração. Eles não iam mais para os cultos de doutrina. E eles começaram a cochear entre dois pensamentos. Deixa eu dizer o que é cochear entre dois pensamentos. É um pé na igreja e um pé fora da igreja. É um pé nos ensinamentos do Senhor e outro pé lá nos ensinamentos do mundo, lá fora. Aquele povo se afastou. E o plano de Jezabel estava dando certo, porque o rei levantou um altar para Baal. Ela conseguiu mandar matar os profetas. Aí agora o culto era para Baal. A glória agora era para Baal. O aleluia era para Baal. E o povo se afastando cada vez mais dos ensinos do Senhor. Mas é maravilhoso como Deus age. Oh, Deus grande, aleluia. Diante de todo aquele sistema, irmãos, porque era rei, rainha, todo um sistema montado de culto, de adoração. Aí Deus levanta um homem contra todo o sistema de Baal. Um homem, um camponês, uma pessoa humilde. E ele levanta e manda: vai lá e confronta aquele rei. Aí Elias vai lá no palácio. Aí ele diz assim, aponta para o rei e diz: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse: não vai chover aqui, nem orvalho vai cair. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus Baal, ele é conhecido como o Deus da chuva, o Deus da tempestade. Aí Deus diz: vai lá e diz a ele que nem orvalho vai cair. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Deus, ele escolhe um pequenininho para desafiar um grande sistema. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus ainda usa os pequenos. Deus ainda usa os fracos para confundir os fortes. E eu digo uma coisa para você, meu irmão: continua na brecha, continua na posição, porque Deus vai te usar para honra e glória do nome dele. Aleluia. Aí muito tempo se passou depois dessa profecia e parou de chover, meu irmão.
Não choveu mais. Aí muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, 3 anos sem chuva, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias, ele sabia que o rei Acabe, que Jezabel queria matá-los. Mas Elias não se preocupou com isso. Porque Deus é como se Deus tivesse passado uma procuração para Elias. E se Deus passa uma procuração para um profeta, meu irmão, ele se responsabiliza, aleluia. Meu irmão, o que Deus coloca na tua mão, não olha para o teu tamanho, olha para o tamanho do Deus que colocou aquilo na tua mão, porque ele vai se responsabilizar, aleluia. Aí ele propõe um desafio, pastor. Ele propõe um desafio a Acabe. Ele diz assim: agora pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Traz também aquelas 400 profetisas lá do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Presta atenção como foi o desafio. Deem-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um novilho, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre o altar, sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Vou lançar um desafio. Chama teus profetas. Só tem esses aí, chama todos. Manda um recado para todos. Chama o povo de Israel para ver também. Ali, meu irmão, era assim: ia ter um culto a Baal. Para quem tem dúvida, ia ter um culto a Baal e um culto a Jeová. Aí Elias disse: traz 2 novilhos, um vai ficar com vocês. Vocês cortam, montam o altar de vocês, põem na lenha, mas não botem fogo, que eu vou preparar o meu altar, vou colocar a lenha, vou colocar o novilho, e há de ser Deus aquele que queimar com fogo. Era interessante que Baal era o Deus da chuva. Aí Elias foi lá e disse: não vai chover, nem orvalho vai cair. Aí depois Baal era o Deus do fogo. Aí Elias: tá bom, é o Deus do fogo, né? Então só vai ser considerado Deus aquele que derramar fogo sobre o altar, fogo do céu. E tomaram os novilhos que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. A Bíblia fala, irmãos, que eles começaram de manhã. De manhã eles começaram a invocar, pastor, o nome de Baal, cultuando a Baal e circulando através do altar que eles fizeram. Baal, desce fogo do céu, Baal, respondam-nos com fogo, Baal. E era Baal para colar, e Baal e nada do fogo descer, e não vinha nem uma faísca, pastor, descia do céu, e eles circulando, e eles gritando o nome de Baal, e nada de Baal atender, nada de Baal ouvir, nada de Baal mandar fogo. Aleluia. Aí a palavra diz assim, irmãos, que ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes. Elias, isso não pode, gente. Ele estava fazendo ali um bullying gospel, né? Um bullying gospel. Ele começou a tirar onda. Fala mais alto que esse teu Deus deve estar dormindo. Fala mais alto que ele deve estar viajando. Porque o Deus de Elias, não é que ele viaja, ele está em todos os lugares. O Deus de Elias não é que ele dorme, ele continua trabalhando, ele não dorme, aleluia. E ele começou a dizer aquilo, e os profetas começaram a fazer, sabe o que, irmãos? A palavra diz que eles chamaram em altas vozes, e se reclamaram em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramar sangue. Eles ficavam desesperados, porque o povo estava olhando, cadê Baal? Mas Baal não era para mandar fogo? Não mandaram a gente cultuar Baal? Não tiraram o Jeová daqui e agora é Baal? Cadê o fogo que Baal manda? E eles fizeram algo, irmãos. Eles começaram.
eles começaram a tirar sangue de si próprios, se automutilar. Eles tinham umas faquinhas, que eles começaram a cortar os seus braços, e sacrificando o próprio corpo, retalhando o próprio corpo. Eles faziam isso, pastor, com umas faquinhas, e também eles pegavam umas lanças com as tiras de couro, que nas pontas tinham grampos de ferro, e eles começavam a se chicotear, se autoflagelar, porque eles achavam, eles tinham esse costume, porque fazendo aquilo, derramando o próprio sangue, eles achavam que iriam chamar a atenção de Deus. Aleluia. Vou contar uma coisa para você. O único sacrifício de sangue humano aceitável por Deus foi o sangue de Jesus derramado na cruz, meu irmão. Outro não teve, não. Fizeram aquilo em vão, porque Deus, ele só recebeu o sangue do cordeiro dele. Quando Jesus vinha chegando lá em Jerusalém, no Rio Jordão, aí João Batista estava batizando as pessoas e apontou para Jesus e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o sangue do cordeiro, meu filho. Outro tipo de sangue não vale, não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Começaram a gritar, a se cortar. Irmão, preste atenção, porque passou a ser um culto barulhento, passou a ser um culto com muitos movimentos, com danças, com gritos, com manifestações humanas, com agitações. Mas cadê o fogo de Deus? Não tinha fogo de Deus. Tinha muito movimento, muita agitação. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Tenha muito cuidado com os cultos que você anda vendo por aí. Você que gosta de ir numa igreja, em outra, em outra, em outra, em outra. Tem cuidado, meu irmão. Tem muita igreja aí, meu irmão, que o fogo não desce de Deus. Não resolveu. Não caiu fogo. Aí então Elias disse ao povo: chegai-vos. Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E a palavra vai dizer que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aleluia. Preste atenção, meu irmão. Eles tiveram a chance dele. Aí Elias disse: agora é minha vez. Agora eu vou restaurar o altar do Senhor. Ele chamou o povo, que era para o povo ver que para Deus responder, o altar tem que estar restaurado. Elias, ele estava falando com aquele povo que para Deus responder às orações dele, eles tinham que restaurar, tinham que consertar as suas vidas. Aí ele vai, a palavra diz que ele vai e juntou 12 pedras. Preste atenção nisso, querido. Ele vai lá, pastor, e prepara o altar com 12 pedras. E é interessante que nem foi 11, pastor, nem foi 13. Tinha que ser 12, porque 12 representava o número das tribos de Israel. E quando ele faz algo representando todas as tribos, presta atenção, irmão, que naquela época as tribos estavam divididas. Naquela época era Israel e Judá. Eram as tribos de um lado, pastor, e outras tribos de outro. A casa do Senhor estava dividida. Aí Deus disse: ó, faz um altar com 12 pedras, simbolizando cada tribo. E isso fala com a gente, porque Deus, ele estava dizendo ali: não vai ficar ninguém de fora. Aleluia. Sabe o que é isso? Meu irmão, restaura o teu altar, levanta um altar na tua casa ao Senhor. Meu irmão, não vai ficar ninguém de fora. Ah, mas meu pai não... Teu pai está debaixo da promessa. Ah, meu irmão está debaixo da promessa. A tua mãe está debaixo da promessa. Toda a tua casa está debaixo da promessa, meu filho. Restaure o altar do Senhor, que vai cair fogo do céu. Aleluia. Aleluia. O povo estava desunido. Aí Deus: eu vou agir. Agora eu quero unidade no meio do meu povo. Eu vou agir, mas eu quero união dentro do meu povo. Aleluia. Aí a palavra vai dizer, irmãos, que ele armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços.
e colocou sobre a lenha. Ele pegou, pastor, a lenha, ele colocou lenha, e ele pegou o novilho e dividiu em pedaços. Claro que eu não vou cortar minha mimosa, né, irmão? Espera aí, entendam só a ilustração, mas eu não vou cortar isso aqui. Mas ele pegou, cortou em pedaços e colocou sobre a lenha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra vai dizer, irmãos, a lenha e o sacrifício estavam no altar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui já apontava para o sacrifício de Jesus. Lenha já apontava para o madeiro. O sacrifício foi o sacrifício que Jesus fez, que Jesus se entregou como o Cordeiro de Deus. Elias já estava apontando com aquela passagem, com aquela simbolização, para o sacrifício que Jesus ia fazer por mim e por você, meu filho. Aleluia. Isso é para você entender que entre o homem e Deus não existe outro. Entre o homem e Deus, a intercessão é feita só por Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Homem, para chegar a Deus, só se passar por Jesus. Homem, para chegar nas moradas celestiais, tem que aceitar Jesus. Porque esse sacrifício não foi só para um punhado de pessoas. Esse sacrifício foi por mim, foi por você, foi pelo teu pai, pela tua irmã, pelo teu meu irmão, foi por todos nós. Aleluia. Agora tem que aceitar Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele que te justifica. Aí ele vai dizer na palavra: eita Deus grande. Aí ele diz assim: enchei, ele preparou o altar. Aí ele diz: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Aí ele pegou 4 cântaros e despejou sobre o sacrifício. Existe um grande simbolismo aí, um grande ensinamento, uma grande revelação. Porque água na Bíblia representa palavra. Aí ele diz assim: enchei. Ele está dizendo: se enchei de palavra, meu filho. Quando ele diz se encha de água, se encha de palavra, aleluia. Aí ele vai dizer que a palavra ficou aonde? A água ficou em 4 cântaros. Aonde é que você encontra a palavra, a passagem de Jesus? Em 4 evangelhos, meu irmão. Ele estava dizendo assim: se enche de palavra, e elas estão lá nos 4 cântaros, nos 4 evangelhos, aleluia. Aí ele diz: e derrama sobre o holocausto e a lenha. Por quê? Porque tem que derramar sobre Jesus, porque Jesus, ele disse: aquele que beber dessa água jamais terá sede, aleluia. Meu irmão, Jesus tem água para você, Jesus tem palavra para você, aleluia, aleluia. Aí ele vai e diz: oh Elias. Aí Elias diz assim: fazei-o a segunda vez. Já tinham pego 4, já tinham pego a água e derramado. Aí Elias diz: não, joga mais. Porque imagine, irmãos, a cabeça do povo. Porque a lenha do sacrifício lá de Baal estava seca e não pegou fogo. E essa molhada ia pegar fogo. Aí ele diz assim: enche de novo, mais uma segunda vez, derrama. Aí foram lá e derramaram. Aí disse: não, enche de novo uma terceira vez, derrama de novo. Vai ser o que dessa vez? Água de novo. A primeira vez foi água, a segunda vez foi água, a terceira vez foi água.
3 vezes, preste atenção nisso, 3 vezes a mesma coisa. E aqui já aponta para algo que você precisa entender, que existe 3 em 1 também. Existem 3 coisas que são a mesma coisa, meu irmão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 que subsistem em um só Deus. Aleluia. Ai, Deus, todas as manhãs, Deus derrama a sua misericórdia para que nós não sejamos consumados. Aí Jesus derrama da sua graça para que haja salvação para você e para a sua casa. Ao Espírito Santo, derrama unção na tua vida, unção no teu trabalho, unção na tua família. Ei, meu querido, vai ter misericórdia, vai ter graça e vai ter unção pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí para encerrar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E o povo naquela, como pode? Porque a outra lenha seca não pegou fogo. Aí essa molhada, pronto, não vai pegar fogo. Aí preste atenção. A palavra vai dizer, irmãos, que Elias se ajoelha e ora. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Aleluia. Ele fez a oração, e o que era que estava faltando, irmãos? Cai fogo do céu. A palavra vai dizer que então caiu fogo do céu. Irmãos, entenda essa cena comigo, meu irmão. Entenda essa cena. Se coloque lá no Monte Carmelo, pastor, no meio de um povo incrédulo, um povo que não acreditava mais. Aí de repente vai ser Deus aquele que derramar fogo do céu. E quando eles olham para o céu, está lá uma bola de fogo, que ela vem cruzando o céu, que ela vem descendo sobre as nuvens, que ela vem se aproximando do altar do Senhor, que ela vem se aproximando do holocausto. E ela chega, e a Bíblia vai dizer que ela queima todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ela queimou lenha, que ela queimou o altar, que queimou o holocausto, que queimou até a água. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra vai dizer, meu querido, que todo o povo se curvou, caiu de rosto em terra e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Meu irmão, se existia dúvida no coração daquele povo, a dúvida foi para os cantos lá, não sei de onde, pastor, porque agora não tem dúvida mais não, porque Deus derramou fogo no meio daquele holocausto. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí da sua casa, meu filho. O nosso Deus continua o mesmo. É o mesmo Deus do passado, do presente e será eternamente. Ele nunca deixou de trabalhar na tua vida. O problema muitas vezes está no teu altar. Conserta teu altar, meu irmão. Tem algo interessante, pastor, estou encerrando. Tem algo interessante que a palavra vai dizer que até as pedras o fogo consumiu. Porque o fogo queimar o holocausto, a carne, aí tudo bem. O fogo queimar a lenha, aí tá certo. O fogo acabar ali com a água, tá. Mas pedra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acredito, pastor, que queimou, que acabou, que destruiu as pedras. Porque existe muitos corações de pedra, ouvindo a palavra do Senhor e não deixando essa palavra entrar dentro.
Mas essa noite, Deus está destruindo corações de pedra para fazer morada dentro dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, não tem Baal, não tem cartomante, não tem galinha preta, não tem astrologia, não tem signo. Meu irmão, é só Deus na tua vida, meu querido, porque esse Deus é verdadeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Isaías vai estar escrito assim: somente eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o pastor Francisco Mário. Aleluia.